na nossa conversa, Deus com Moisés. Capítulo 3, versículo 10. Vem agora, e eu enviarei você, Moisés, ao rei do Egito, para que você tire de lá o meu povo. Em primeiro lugar, Moisés não estava sabendo daquele encontro. Aquela reunião extraordinária não havia sido informada a ele. É como se você estivesse trabalhando numa empresa e, opa, entra aqui, vamos ter um assunto importante, você é o assunto principal. Sem você não tem como essa reunião acontecer. Esqueceram de avisar Moisés também. Então Moisés se vê numa situação, opa, peraí, eu? E lá, no Egito? De onde eu fugi para libertar o meu povo? Não, o Senhor deve estar falando com a pessoa errada. Quando Deus disse para Moisés, venha, você será o libertador do meu povo. Detalhe, Moisés não falou para Deus, quero ser o libertador do teu povo. Não foi como Isaías, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Não, a reação foi muito diferente. E quanto a você? Qual o chamado que Deus deu para a sua vida? E qual tem sido a sua reação? A sua postura diante de Deus? Moisés não pediu para ser o libertador. Sabemos que Moisés, 40 anos antes, havia sim matado um egípcio, porque viu o egípcio brigando com o hebreu. De certa maneira, ele queria justiça, mas justiça pelas próprias mãos e não pelas mãos de Deus. Havia nele o desejo de justiça. Só que muitas vezes a nossa justiça não é a justiça de Deus. E vamos medir as nossas mãos com as mãos de Deus. Não há comparação. Não tem como. A nossa mente com a mente de Deus é impossível. Portanto, nosso Deus é um Deus justo. E justiça Ele fará no tempo e na hora que Ele quiser. E se em algum momento Ele quiser dizer por que Ele demora, Ele dirá. Se Ele não quiser, Ele não dirá. E Ele não é obrigado a dizer. Saibam que muitas coisas nós não entendemos. Mas Deus não olha só o agora. Deus conhece o passado, o presente, o futuro. Ele conhece o meu passado, de todas as pessoas que me rodeiam, de toda a minha vizinhança, de todos os carros que passam pela minha vida, de ontem, de hoje e de amanhã. É assim na sua vida também. Sim, este Deus tudo pode e tudo sabe. Portanto, não subestime o tempo e o agir de Deus. Procure entender por que demora. O que é necessário que seja aprendido nesta lição. Porque existe algo a ser aprendido. Não somente pelos egípcios, mas também pelo povo de Israel. Ora, Moisés já não era mais o mesmo homem. Não era a mesma pessoa. Não estava movido pelos mesmos sentimentos que o levaram a matar aquele egípcio. Ele diz, não, Senhor, quem sou eu para ir lá? Ao contrário do que alguns podem pensar, que Moisés talvez estivesse sendo humilde. Na verdade, Moisés era um homem instruído. Ele passou pelos melhores professores. Conhecia muito bem a cultura egípcia. Conhecia a cultura do povo hebreu. Conhecia a autoridade egípcia. Moisés era uma autoridade egípcia. O que aconteceu ali? Moisés sentiu autopiedade. Irmãos, Deus não tem tempo para autopiedade. Moisés olhou para o seu passado e falou, ai, coitado de mim. Eu era alguém no Egito. Olha, Senhor, se fosse há uns 40 anos atrás, eu poderia fazer isso. Mas agora, já não.
senhor não entende, muito tempo passou. E eu não sou mais ninguém para chegar diante do faraó e pedir a libertação do povo de Israel, que traz tanto lucro para o povo do Egito. Eu não sou ninguém para fazer isso. Não sou mais aquela autoridade que eu era de tempos atrás. Autopiedade. Deus não tem tempo para autopiedade. Além disso, Moisés também expressa covardia neste momento. Quando ele diz: não, Senhor, envia outro. Êxodo 3:4. Em Êxodo 4:10, o Senhor já havia mostrado para Moisés quais eram os milagres que ele deveria executar, para que o povo de Israel cresce que ele realmente era enviado de Deus. Mesmo assim, o próprio Moisés fala: mas Senhor, eu não tenho facilidade em falar. Muitos estudiosos dizem que talvez Moisés estivesse arrumando mais uma desculpa, né? O que era uma desculpa, porque na verdade Deus sabe exatamente quem ele chama e por que ele chama. Deus estava tendo muita paciência. Muitos dizem que ele não estava mais acostumado a falar a língua dos hebreus. Então, ele fala: não, envia outra pessoa. Talvez outra pessoa possa ir comigo, outra possa falar. Eu não sou bom de falar. Mas o estudo massivo diz que Moisés de vez em quando ficava nervoso. E quando ele ficava nervoso, ele ficava gago. Muito bem. A paciência de Deus já havia chegado ao limite. Primeiro, a autopiedade. A autopiedade nada mais é do que: olha, Senhor, eu não confio que o Senhor esteja escolhendo a pessoa certa. Deus precisa de pessoas guerreiras que queiram fazer a obra dele, que estejam dispostos a enfrentar o que está por vir. Então, se Deus te chamou, Deus não erra na escolha. Deus sabe o que faz. Portanto, pessoas guerreiras. Para aqueles que aceitam o chamado de Deus, isto não é diferente. João 15:16, parte A. Não foste vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi, para que vá e deem frutos, e o vosso fruto permaneça. Portanto, foi Deus quem nos escolheu. Ele nos escolheu para a batalha. E Deus não erra nas suas escolhas. Mesmo com todas as evidências, a sarça ardente que não se consumia, Deus falando com o próprio Moisés: tira a sandália dos teus pés. Notem que apesar de Moisés ter falado: não, Senhor, eu tenho um problema de fala, quantas e quantas vezes nós podemos ver as oratórias de Moisés durante os 40 anos, e Moisés não precisou de ninguém para falar no lugar dele. Será que esse problema foi superado? O mesmo Deus que ajudou Moisés ali, quantas vezes ele falou e repreendeu o povo ali no deserto, ele não poderia ter feito isso também ali com o faraó? Moisés fez isso com 600 mil homens, só homens, sem contar as crianças e as mulheres. Quando Moisés falou assim: Senhor, não, Senhor, envia outro. Êxodo 4:13. Vocês se lembram qual foi a reação de Deus? Como que Deus ficou? Deus não tem tempo para autopiedade. Pronto ou não. É tempo de ir. E quanto a você? Quanto tempo mais estarás provocando Deus? Quanto tempo mais o Senhor irá esperar? Que nós possamos assumir a postura que Deus nos deu de guerreiros, para fazer a vontade dele, porque as almas ainda estão no Egito e continuam a esperar que a nossa autopiedade acabe.